Oxente, se achegue mais para perto, porque essa não é só uma história de tiro e fuga. É uma história de perda, de dor, e de um homem que decidiu nunca mais abaixar a cabeça diante de ninguém. Antes de virar lenda, antes de virar medo, Lampião foi só um filho, um homem comum no meio do sertão, tentando viver como podia, tentando proteger o que era seu, tentando sobreviver em uma terra onde a lei quase nunca chegava. Agora, antes da gente continuar, se você gosta dessas histórias do sertão, tem um e-book lá no comentário fixado, ou no QR Code aqui na tela sobre o Código de Honra do Sertão. 20 lições de coragem e resiliência, coisa que pouca gente conhece. Além de aprender mais, você ainda fortalece o canal para continuar trazendo histórias pesadas como essa. Agora, vamos à história. O sertão nordestino, no início do século XX, não era só seco de água. Era seco de justiça. O sol rachava a terra. O vento levantava poeira. E quem mandava mesmo eram os coronéis. Homens com poder, dinheiro e influência, que decidiam o destino de famílias inteiras sem precisar dar explicação. Era nesse cenário que nasceu Virgulino Ferreira da Silva, no interior de Pernambuco. Filho de uma família de pequenos criadores e comerciantes, ele cresceu aprendendo desde cedo o valor do trabalho e da resistência. Montava a cavalo, ajudava o pai nas negociações, conhecia os caminhos da caatinga como poucos. Era respeitado, mas ainda não era temido. Naquela época, sobreviver já era uma batalha. Mas o que destruiu de vez a paz da família Ferreira não foi a seca. Foi o conflito humano. Desentendimentos com vizinhos poderosos começaram pequenos. Uma discussão aqui, uma desconfiança ali, até virar algo maior. E no sertão, quando uma briga cresce, ela não termina em conversa, ela termina em sangue. A família de Virgulino passou a ser perseguida. Pressões começaram a surgir, ameaças veladas, injustiças que ninguém corrigia. E quando a polícia entrou no meio, não foi para proteger, foi para piorar. A autoridade que deveria trazer ordem, tomou lado, e esse lado não era o de Virgulino. Foi nesse ambiente de tensão constante que a vida dele começou a mudar. Já não havia mais tranquilidade. Cada viagem era um risco. Cada encontro podia ser o último. A família começou a viver em alerta, dormindo com medo, acordando com incerteza. Até que chegou o momento que ninguém esquece. O ponto sem volta. Em 1921, o pai de Virgulino foi morto. Não em uma batalha justa, não em legítima defesa, mas em meio àquela rede de perseguição que já vinha se formando há tempo. A morte não foi só uma perda, foi um recado duro, cruel, direto. E o pior de tudo, foi a ausência de justiça. Não houve punição, não houve reparação, não houve nada. Dizem que Virgulino ficou calado naquele dia. Não gritou, não chorou em público, não fez cena, mas por dentro, algo se quebrou. E quando algo se quebra desse jeito, não volta mais ao que era antes. Ali nasceu outra coisa. Não era mais só tristeza, não era só dor. Era revolta, era uma chama que não apagava. E no sertão, quando um homem perde tudo, ele não tem muitas escolhas. Ou ele aceita, ou ele reage. Virgulino reagiu, sem confiar na justiça, sem apoio, sem proteção. Ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Entrou para o cangaço, não como quem busca fama, mas como quem não vê outra saída. O cangaço naquela época era o caminho de muitos homens que perderam tudo. Alguns entravam por vingança, outros por sobrevivência, outros por falta de opção. Era um mundo duro, sem regra, onde viver um dia a mais já era vitória. No começo, Virgulino não era líder, era mais um no meio de tantos. Mas ele observava. Aprendia rápido, sabia ouvir, sabia esperar. E, acima de tudo, sabia pensar. Enquanto muitos agiam por impulso, ele calculava. Enquanto outros se expunham, ele se escondia no momento certo. Isso fez diferença.
Com o tempo, começou a se destacar. Sua habilidade com armas era impressionante. Sua capacidade de se orientar na caatinga era quase instintiva, mas o que realmente o diferenciava era a mente. Ele não lutava só com força, lutava com estratégia. E foi assim, passo a passo, que ele subiu. Até que chegou o momento em que ele não era mais apenas um integrante. Ele virou liderança, e foi aí que nasceu o nome que o mundo conheceria: Lampião. Diziam que quando ele atirava à noite, o clarão do rifle iluminava o escuro como um lampião aceso. E o nome pegou. Mas não foi só o nome que cresceu. Foi a fama. E fama no sertão corre mais rápido que o vento. Lampião começou a cruzar estados: Pernambuco, Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba. Por onde passava, deixava marca. Às vezes ataque, às vezes negociação, às vezes apenas presença. Ele sabia quando agir e quando evitar confronto. Sabia que sobreviver era mais importante do que vencer uma batalha. Às volantes, grupos de policiais enviados para capturar cangaceiros tentavam cercar, perseguir, eliminar, mas quase sempre chegavam tarde. Lampião já tinha partido. Conhecia cada trilha, cada esconderijo, cada ponto de fuga. A caatinga era sua aliada. O terreno que dificultava a vida de muitos. Para ele era proteção. Com o tempo, ele deixou de ser apenas um homem armado. Virou símbolo. Para alguns, um criminoso cruel. Para outros, um justiceiro que enfrentava os poderosos. A verdade é que ele era um reflexo do próprio sertão. Um lugar onde as coisas raramente eram simples, onde certo e errado muitas vezes se misturavam. Lampião fazia acordos. Em alguns lugares, era recebido com respeito. Em outros, com medo. Havia quem ajudasse, quem escondesse, quem informasse, e havia quem denunciasse. Era um jogo constante de confiança e traição. E nesse jogo, um erro podia custar tudo. Mesmo assim, durante quase 20 anos, ele dominou. Nenhum outro cangaceiro chegou tão longe. Nenhum resistiu tanto tempo. Nenhum enfrentou tantas forças e ainda assim continuou livre. Mas o tempo cobra. Com o passar dos anos, as autoridades começaram a se organizar melhor. A pressão aumentou. Os cercos ficaram mais frequentes. E, talvez sem perceber, Lampião começou a confiar demais no ambiente, nas rotas, nas pessoas. E foi aí que o destino começou a virar. Em 1938, um informante revelou o que ninguém tinha conseguido até então: a localização exata do esconderijo de Lampião. Era Angicos, em Sergipe. Um lugar que ele acreditava ser seguro. Um refúgio temporário, como tantos outros que já tinha usado. Mas dessa vez, era diferente. Durante a madrugada, as forças policiais se aproximaram em silêncio. Cercaram o local. Esperaram o momento certo. E atacaram. Não houve aviso. Não houve negociação. Foi rápido, violento, confuso. Lampião tentou reagir. Seu grupo também. Mas estavam em desvantagem, surpreendidos, sem tempo de organizar defesa ou fuga. Os tiros ecoaram na madrugada, e em poucos minutos, tudo mudou. O homem que passou anos escapando foi alcançado. Lampião caiu, ali, naquele instante. Terminava uma trajetória que marcou o sertão como poucas. Junto com ele, outros cangaceiros também morreram. Entre eles, Maria Bonita, sua companheira. O fim não foi silencioso, mas foi definitivo. Depois disso, nada foi como antes. O cangaço não acabou naquele dia, mas perdeu sua principal força. Sem Lampião, o movimento enfraqueceu. Outros tentaram continuar, mas o tempo já era outro. O sertão começava a mudar. Mas a história não morreu. Até hoje Lampião divide opiniões. Há quem o veja como bandido, símbolo de violência. Há quem veja como produto de um sistema injusto. Alguém que reagiu quando não havia outra escolha. Talvez a verdade esteja no meio. Ele não nasceu lenda.
Ele não nasceu temido. Ele foi moldado pela dor, pela perda, pela ausência de justiça. E no fim, virou aquilo que o próprio sertão criou. Uma figura impossível de esquecer. Porque enquanto houver história sendo contada, enquanto houver memória viva, Lampião não será apenas um nome. Será sempre uma presença. Uma sombra no meio da caatinga. Um eco no silêncio do sertão. E uma pergunta que nunca se cala. Até onde vai um homem? Quando ele perde tudo. Se você chegou até aqui, é porque essa história te prendeu. E pra gente continuar trazendo mais histórias do cangaço, daquelas que arrepiam de verdade, você pode ajudar. Na descrição e no comentário fixado tem um e-book sobre os códigos do sertão. E também, se preferir, pode contribuir via Pix. É só apontar a câmera para o QR Code que está na tela. Qualquer apoio já faz uma diferença enorme. Obrigado de coração. E que Deus abençoe você e sua família. E até a próxima história.